a gente até volta com ensinamentos teológicos. Se você me der R$100, você me dá esses R$100. Tá dado. Não interessa. Vai fazer. Eu vou fazer caridade com os seus R$100. Esses R$100 que você me deu gera virtude em mim, sim ou não? Em você, sim. Não. Você deu. A virtude, ela precisa de um autossacrifício. Se ela, de um lado tem a ação. Sim. Do lado tem a obra. Se do lado de cá não tem um sacrifício para a execução dessa obra, eu peguei o seu recurso, vamos dizer que eu não executei a ação. Eu paguei uma pessoa para fazer uma boa ação. Mas eu usei o seu dinheiro. O sacrifício foi seu. Exatamente. O sacrifício não foi meu. Exatamente. Eu só fui o burocrata no meio do caminho que pegou o recurso para cá e jogou para lá. Às vezes até cobri um pedágio. Dos 100 que a Ana me deu, eu vou pegar 20 e passa 80. Só pelo estresse de ter que gerenciar os R$100 dela. Tem um nome pra isso, chama Estado. Exato, o Estado faz isso, exatamente. Tem um nome pra isso. Os impostos. Quando você faz algo que é imposto, não tem ganho de virtude. Porque não tem sacrifício individual. Entendi. É exatamente por causa dessa lacuna teológica, estrutural, de lógica, que não funciona a ideologia coletivista. Se a pessoa... Tem muita gente que pega, por exemplo, tô fazendo um estudo de um livro que eu quero lançar. E tava fazendo um estudo na Bíblia, onde tem gente que pega a passagem bíblica e fala assim, não, porque Jesus era comunista, Jesus era socialista. E isso é o que o cristianismo ensina, né? Só que falta uma interpretação teológica bastante profunda e tem muito sacerdote hoje. Que usa, sim. Tá? E eu acho que, na minha visão, são pessoas que são adversariais ao que é o ensinamento de Cristo real. Tá? Porque quando você faz um estudo matemático de quantos versículos tem de endosso de liberdade individual, chega na casa de milhar. Quando você fala de versículos que podem ser interpretados como endosso para ideias coletivistas, tá na casa das dezenas, se chegar numa centena. E quando você pega para estudar esses versículos, você vai ver que todos os convites a uma ação social coletiva o indivíduo de livre e espontânea vontade deve querer fazer essa ação social. Entendi. Nunca imposto por um suprapoder que fala para você, Ana, você tem que ser generosa, vai lá e dá seu dinheiro. Isso é muito fácil. Não é aquela coisa que, no fim das contas, a tua contabilidade sempre será entre você e Deus. Sim. Não, e não tem como. É muita passagem. Isso, eu tô falando da Bíblia, no budismo também. Todos no os Bhagavad Gita também. Sagrados, digamos assim, para cada uma visão. É a mesma coisa. No Oriente chama de karma, no Ocidente chama de pecado ou de condições, mas você vai ter que pagar as contas das ações e das atitudes que você tomar. Sempre. Não tem como você se expurgar num agente superior coletivo, porque no momento que você coloca essa responsabilidade no agente terceiro, você fica imaturo. Com certeza. Essa estrutura, então, social, de organização social, na minha visão, é uma tentativa nefasta de manter as pessoas imaturas. Então, é muito importante a gente ver as coisas como elas são. Tem algumas ideias que elevam as pessoas e tem algumas ideias que derrubam as pessoas. São muito poucas ideias que são inertes. Essas ideias que derrubam as pessoas são as ideias que tiram a responsabilidade pessoal. E melhor ideia para tirar a responsabilidade social você não precisa se preocupar porque existe um ente abstrato que vai cuidar desse assunto. Isso é, na verdade, um forte desestímulo ao desenvolvimento de virtude. Entendi o que você está falando. Que é a base da filosofia. Valores, virtude e sabedoria. Exatamente. Por que eu vou ser generoso se tem um órgão estatal que tem que cuidar dos fulanos de tal pobre da periferia? Mas assim, eu acho que isso não impede de eu ser generosa e batalhar para que o órgão lá que usa meus impostos possa ajudar pessoas a ter um acesso melhor a conhecimento para que elas possam se desenvolver melhor. Sem dúvida. Individualmente. Sem dúvida. Só que isso é uma conclusão de uma pessoa extremamente inteligente. Porque eu não tiro minha responsabilidade. Quando a pessoa fala assim, você vai dar, no sinal você dá dinheiro. Eu falei, tem algumas pessoas que me tocam. Eu falo, eu quero dar. Sim. Não, mas se fizer isso, o Estado... Não sei... Gente, continua, paga imposto pra caramba. Então o Estado faça, isso não me impede de fazer. Sim. É que isso é uma conclusão de uma pessoa que tem uma experiência vasta, que tem um conhecimento da alma humana até certo ponto, que tem um autoconhecimento muito grande e que tem uma inteligência muito acima da média. Essa conclusão que você chegou em um instante não é a conclusão da massa.
Entendi. A conclusão da massa é drasticamente diferente. Isso não é um viés de paralaxe cognitiva, que é, basicamente, a gente às vezes não consegue ver qual viés que nós estamos inseridos. Porque você é uma pessoa extremamente acima da média. Você tem fama, você é conhecida, você tem uma carreira de sucesso, você tem um autoconhecimento da psique humana, um autoconhecimento da fisiologia humana. Isso é um retrato do brasileiro médio? Não. Então, a conclusão que você chega em um instante, uma fração de instante, provavelmente, eu não estou dizendo absolutamente, mas provavelmente não é a conclusão que o brasileiro médio vai chegar. Mas você concorda que a gente se movimentar para que o Estado, através dos nossos impostos, possam desenvolver possibilidades para que pessoas possam ter acesso a conhecimento, para Sim. terem o poder, porque empoderamento só vem pelo conhecimento. Não conheço outra forma de empoderamento. E aí aquela pessoa poder ter o conhecimento, subir e também retribuir, fazer a parte dela. Sem dúvida. Eu acho que isso é uma escada natural. Como cristãos, a gente tem que ajudar o outro, principalmente se a gente está numa posição privilegiada com recursos. Exatamente. Só que a questão é o meio. Como a gente ajuda os outros e qual é o meio mais efetivo. O meio mais efetivo é um mandar para a capital do país e de lá um burocrata que não sabe como é meu município, como é a realidade da pessoa que está do meu lado. O meu dinheiro vai sair de mim e vai para a pessoa do meu lado. Só que ela passa na capital do país e depois desce num protocolo que vai passar pela prefeitura, que vai passar pelo governo do estado e depois aquilo passa um monte de pedágio e chega uma fração do dinheiro que foi imposto para aquela pessoa, por uma pessoa que não conhece aquela pessoa, para uma pessoa que está distante daquela pessoa e por um ente impessoal. Entendi, perfeito. Essa é o que acontece hoje. Que vai acontecer. Ou eu dou um incentivo para a Ana com um rebate de imposto e fala assim, ó, ou você paga pra mim o seu imposto, ou se você fizer uma ação social pro seu irmão do seu lado, você não precisa pagar. Isso seria inteligente. Seria muito melhor. Entendeu? Por quê? Porque eu acho lindo, por exemplo, pessoas que voltam às suas universidades e doam para alguma coisa, porque aquilo te agregou valor. Por que não? Trouxe alguma coisa. Você ser fator de soma e agregar. Por que acontece isso? Porque numa democracia plena, como os Estados Unidos foi, já não é mais. Porque a democracia tá ruindo lá também, mas eles têm instituições muito mais fortes e muito mais longas do que a nossa. A filantropia tem um abate de imposto de renda direto. Criou-se uma tradição. Então, a pessoa, quando ela se torna muito rica ou bilionária, se a pessoa tem tradição, se ela tá conectada na família, a primeira coisa que ela vai pensar é na cidade de onde ela veio. As pessoas que estão lá, no tio que ficou lá na cidade, a pessoa que é pobre, não sei o quê. A pessoa volta para a cidade dela porque ela sabe que cada dólar que ela gasta ali é abatido do imposto de renda. Então ela tem o estímulo financeiro para fazer a filantropia, não passa na mão do Estado, 100% do que ela doa vai para a pessoa que ela definiu que vai receber. Entendi. E não tem nenhum burocrata no meio do caminho pagando pedágio. Mas eu ainda acredito... tudo bem, nos Estados Unidos a gente tem essa questão... é uma tradição, né? É um hábito. Sim. Mas eu ainda acredito que pessoas podem fazer essa escolha por sacrifício próprio. Não, mas eu concordo. Eu acho que a gente tem que fazer. Mas claro. O que eu tô questionando aqui não é se a gente tem que ser generoso ou não. A gente tem que ser generoso, tá? Não tem debate com relação a isso. A questão é como ser generoso. Eu vou ser generoso através de um burocrata impessoal desconhecido de uma organização? Ou eu quero incentivar a Ana a ser generosa com as pessoas que ela escolher? Ou eu quero, sei lá, bancar a faculdade de uma criança que eu vejo que é uma criança que tem o potencial, tem o gosto. Sim. E facilitar essa caminhada. Porque daí, o seu dinheiro de imposto, ele vai ser utilizado da maneira que você sabe que é mais eficiente baseada na sua caminhada de vida. Sim. Porque você vai chegar e você vai falar assim, ó, eu vou montar uma escola, eu vou ensinar filosofia de maneira gratuita para todas as crianças que estão ali. Eu vou fazer um cursinho pré-vestibular, eu vou custear o almoço e vou custear a janta delas e todas as crianças que tiverem presença de 90% podem participar dessa escola de maneira gratuita. Quem organiza? O CEO, diretor, reitor que eu colocar lá. E se ele não me agradar, eu demito, tiro e coloco outro. Perfeito. Aí, essa instituição que tá fazendo um bem social, concorda comigo? Sim, sim. Ele tá sobre a inteligência do indivíduo que prosperou. Quem faz a gestão daquele capital na sociedade é o indivíduo que prosperou. Quem é a melhor pessoa para alocação de recursos na sociedade? O rico. Você pode dizer que rico é qualquer coisa, menos burro. Sim, pelo resultado final. Você não tem como dizer que rico é burro. Não tem como. Porque no momento, isso é muito claro. O Estado tenta taxar o bilionário, a primeira coisa que acontece,
todas as fortunas bilionárias saem do país. Vão embora. Porque ele sabe como tirar o dinheiro dele de taxação. Ou seja, por mais... As pessoas, eles tentam emplacar uma narrativa de benevolência, de generosidade, tem que taxar os bilionários. Todo mundo tem que taxar os bilionários. O problema é como a gente faz isso. Porque não dá. É igual você tentar pegar um porco na lama. É quase impossível. Mas tem um bilionário que tem um senso de nacionalismo, ele vai ficar lá, ele vai repartir. É exceção da exceção da exceção. Que bom que existem esses bilionários, mas é exato. exceção. Só que eu preferiria que ele desse a fortuna dele através de uma entidade que ele gere, porque eu sei do nível de competência que ele tem pela prova social que ele já é. Ele ser um bilionário é a prova de que ele é um bom gestor de recursos. Ele pode ser qualquer outra coisa. A pessoa fala, mas bilionário, é criminoso. Ele é bom gestor de recursos. Se ele é bom gestor de recursos, então coloca o recurso incentivado para ele fazer bem social. Entendi.